Olá pessoal, tudo bem com vocês? Algumas pessoas estão bem curiosas aí com relação à situação econômica aí das famílias aqui do Japão, né? Haja visto que agora aqui a gente conta aí com a nossa amiga inflação, né? Então nós estamos tendo aumento todo mês e isso aí anda diminuindo aí o poder de compra das famílias aqui, né? Então eu fiz aí um cálculo bem simples, bem rapidinho, só para a nível de curiosidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje está chovendo pra caramba aí fora, né? Então acho que vai ficar um pouquinho do barulho da chuva aí incomodando aí no vídeo. Como eu estava falando, né? Então, por conta da inflação, a gente está tendo reajustes mensais aí, né, dos preços. E o salário, em contrapartida, por muitas vezes, né, ele está estagnado. Então isso faz com que o poder de compra venha diminuindo para as famílias, né? Isso acontece muito nas famílias aí dos imigrantes, que todo mundo sabe que a maior parte, né, da gente aqui que é trabalhador de terceirizado, né? A gente não tem aí normalmente o aumento que os efetivos têm. Então já tem muitos anos, no meu caso, por exemplo, já tem anos aí que a gente não tem aumento de salário, né? Então tá desde 2019, pelo menos no meu caso, o salário está estagnado. E uma coisa que eu andei percebendo também é que, dependendo da região, o salário tende a ser melhor, né? Então a gente tem uma província aqui do lado, que é a província vizinha, que é Aitken. Ali a gente vê salários mais altos lá, né? Então tem fábricas lá pagando na média de 2.000 a hora, né? Algumas até já estão pagando um pouco mais que isso, né? Então, para quem aí pretende vir aqui para o Japão, eu acho que é importante verificar essa questão da região também, né? Então, já que vocês têm essa possibilidade de estar podendo escolher uma região, vale bastante assim a pena estar pesquisando e procurando algo mais concentrado nessas regiões onde o salário é mais alto. Já aqui onde eu moro, que é a província de Gifu, o salário já não é tão alto assim, né? A gente vê aí que está na média aí entre 1.350 a 1.600. É lógico que tem algumas fábricas que pagam um pouco mais e algumas que pagam até um pouco menos que isso. Mas é uma média que a gente tem aí, né? Então de 1.350 a 1.600. E se a gente levar em consideração a estagnação do salário, né? Dos empregados temporários que eu acabei de citar, o aumento das despesas, né, que fixas como água, luz e gás, que elas estão tendo aumento aí periodicamente. As mercadorias também, todo mês a gente vê uma lista aí que o governo solta, né, de produtos com aumento. Sempre tem uma lista lá de 1.000 e poucos produtos por mês. Então, com tudo isso aí, a gente percebe que muitas famílias aí se veem forçado a ter que economizar, né? Tem que apertar o cinto, porque senão a conta não fecha. E só para efeito aí de cálculos, bem simples, né? Eu fiz aí, peguei uma média dos gastos que eu tenho aqui de casa e de a conta de água, luz e gás, né? Então, somando tudo, cheguei a uma média mensal aí de mais ou menos 35.800 por mês, né? Então só a nível de curiosidade, o mês assim que a gente gasta mais é no inverno, né? Por conta do frio. Então a gente tem um gasto de mais ou menos 65 mil. Isso contando água, luz e gás, tá, pessoal? E o mês mais barato aqui para mim dessas despesas seria no mês de outono, né? Que
o clima está bem melhorzinho, então a gente tem uma despesa de 21 mil. Por isso, fazendo a média aí do ano, eu tenho aí uma despesa de 35.842, tá bom? Isso aí é um cálculo que eu fiz. Lembrando que aqui em casa a gente é uma família de 4 pessoas, tá? Aí o celular a gente só tem o meu e da Harun e tem a internet fixa, né? Então eu tenho aí uma despesa de mais 12 mil por mês com celular e internet. E a prestação da casa, né, que no caso seria como se fosse um aluguel para as pessoas que vão estar chegando. Eu não sei quanto que está o aluguel hoje em dia, mas eu acredito que a média está em torno de 50 mil. Eu estou pagando aqui na prestação 47 mil, então eu vou arredondar aqui um valor de 50 mil aí com despesas de aluguel, tá? De moradia. Então, o total aí, somando tudo, daria uma média aí de 83 mil de despesa, né? Lembrando que aqui é de moradia, água, luz, gás, internet e celular. Eu não estou levando em consideração aqui carro, porque as pessoas que chegam aqui no início já não vai chegar aqui comprando carro, né? Então, eu não vou levar em consideração que tenha uma despesa com carro, tá? Essa despesa é uma despesa básica de uma família que vai estar chegando aqui. Agora, vamos pegar um salário aí, uma média baixa, tá? Não vou pegar um salário alto só para a gente ter uma base de cálculo. Então, levando em consideração alguém que ganhe 1.350 por hora, né? Se ele trabalhar um mês com 20 dias, né? Lembrando que esses dias variam muito de mês a mês, porque a gente tem 3 feriados por ano, né? Então eu levei em consideração a média aqui, tá? 20 dias por mês, então teria um salário bruto de 216 mil se essa pessoa trabalhar até o TADE, o horário normal, 8 horas por dia. Agora vamos imaginar que ela consiga fazer uma média aí de 30 horas extra no mês, que eu acho que é um número que seria o ideal para você poder estar conseguindo pelo menos tirar o valor do desconto que vai ter no salário, né? Então, se a pessoa conseguir fazer na média de 30 horas extra por mês, o salário bruto dessa pessoa vai para 266.640. Daí a gente vai ter o desconto do Chacai Roquem e do imposto municipal que é da cidade, né? Quem está chegando agora é óbvio que vai ter o valor mais baixo, porque isso é calculado sempre baseado no ano anterior. Então a pessoa que está chegando agora não tem essa base de cálculo. Então por isso que para quem está chegando o importante é tentar guardar esses valores aí no primeiro ano, né? Poupar esses valores, mas a gente vai levar em consideração aqui que a pessoa já passou um ano, né, tal, e vai ter uma despesa mais ou menos de uns 50 mil, tá? Isso aqui vai variar muito de pessoa para pessoa, da idade da pessoa, quanto que a pessoa ganha, né? Então, isso aqui é uma média, tá, pessoal? Então, se a gente levar em consideração de impostos, né, o Chacai mais imposto municipal, 50 mil de desconto no salário. Então o salário líquido dessa pessoa que ganha 1.350 por mês, fazendo 30 horas extras por mês, seria de 216 mil, mais ou menos, tá? Então lembrando aqui que nesse valor aqui não está sendo considerado despesa com carro, hein? Fique atento a esse detalhe. Então, agora a gente pega esse salário que a pessoa recebe líquido de 216 mil e vamos tirar daí aquelas despesas que eu tinha comentado lá, que seriam 83 mil por mês, né? Então, o que sobra para ela é um salário aí de mais ou menos 133 mil, tá? Vamos supor que sobra 130 mil por mês para essa pessoa.
Aí eu fiz um cálculo, como aqui somos em 4 pessoas, né? Eu fiz um cálculo de quanto eu gasto de supermercado, né? Então a minha média mensal, não, semanal aqui é de 27 mil, né? Então que corresponde a 108 mil por mês, né? E se a gente pegar, descontar aí mais 108 mil do salário dessa pessoa aqui, vai sobrar por mês 25 mil, né? Então estaria ainda num saldo positivo. Mas aí a gente precisa lembrar que aqui eu só coloquei as despesas, né, normais, que seria de água, luz, gás, internet, celular, né, e supermercado. Então aqui a gente ainda tem que levar em consideração que você vai ter despesa com roupa, eventualmente com médico, né? Caso se tem filhos, vai ter despesa com escola, né? Se a pessoa também, depois de um tempo, resolver comprar um carro, vai ter despesa aí com gasolina, com imposto do carro, com o chaquém do carro e com o seguro do carro. Então, com esses 25 mil que vai sobrar para a pessoa, dificilmente vai conseguir pagar todas essas despesas que eu acabei de citar agora, que não está no cálculo aqui, né? Então, o que acontece? Esse valor de 25 mil que sobrou não vai fechar a conta no mês. Daí a gente vê que não está fácil a vida das famílias que tenham uma única pessoa como fonte de renda. Obrigatoriamente mais de uma pessoa tem que estar trabalhando, né? Tem que ter mais de uma fonte de renda numa família aí de 4 pessoas. O exemplo que eu estou citando aqui. E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal que está aí no Japão, né? Comenta aqui embaixo como que tá a sua despesa mensal, né? Se tá de boa ou não. Se o negócio está meio complicado, tá tendo que apertar o cinto. Vão deixando comentário aí que quanto mais informação, né, mais fácil das pessoas que estão pensando em vir para cá poderem ter uma base, né, uma ideia do que elas podem vir a vivenciar aqui no Japão, né? Lembrando que as despesas de uma família e de outra sempre vai ser diferente, né? A gente não pode considerar aí os valores que eu estou citando aqui como um valor absoluto para você, né? Você que está vindo pode ter um outro estilo de vida, pode conseguir economizar muito mais que isso, né? Então isso aqui é só uma base para você ter uma ideia a nível de curiosidade de como que está aqui a situação financeira aqui no Japão, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!